O título Parte, ele surgiu bem no final do processo já. A gente estava com a peça basicamente feita, né? Só fazendo mais alguns refinamentos de algumas cenas. Então, o título veio depois que o bebê já tinha nascido, né? Pensar como que a gente podia dar um nome para essa peça que ajudasse, por um lado, a subsidiar uma certa leitura do espetáculo, mas ao mesmo tempo que não fechasse uma leitura única, já que a gente trabalha um espetáculo sem texto, é a partir das imagens e a partir dos movimentos que o público, né, dos elementos visuais, figurino, da luz, da trilha sonora, que o público vai construindo, vai tecendo essa sua leitura, que acaba sendo muito particular, individual, a partir das suas subjetividades, a partir das suas experiências pessoais, né? E acho que o Parte ficou um título muito bom para a peça. Eu sou Ismael, eu sou diretor de teatro e coordeno o TUT, que é o projeto de extensão de teatro aqui da UTFPR, em Curitiba. Esse projeto de teatro foi criado em 1972 e desde então ele vem atravessando os tempos, já teve diferentes diretores e diretoras, e eu estou coordenando o grupo desde 2005, então já fazem 19 anos que eu estou envolvido com o TUT. A minha formação então é em direção teatral, né? Fiz mestrado, doutorado, então segui carreira acadêmica na área também. E o TUT tem sido um espaço de produção artística e um espaço de pesquisa também, né? Desenvolvido como um projeto de extensão aqui dentro da universidade. Daí ela caiu, você vai virar e tentar escorregar de mim. Calma aí. O grupo hoje em dia ele é aberto como um projeto de extensão para alunos e também para pessoas da comunidade. Então a gente tem um grupo muito diversificado, desde pessoas que são muito inexperientes em teatro, até pessoas que já têm algum tipo de experiência, algum tipo de formação. Então dessa mistura de pessoas é que a gente tem trabalhado a cada ano no desenvolvimento de um espetáculo, como foi o espetáculo Parte, feito nesse ano de 2024. Eu me chamo Bruno Tucunduva, trabalho como professor na Universidade Federal do Paraná. Sou coordenador do CIRTESES, que é o Centro de Treinamento em Circo. Desde 2019 ali eu desenvolvo uma parceria com o Ismael Schaeffer e aqui o TUT para explorar os cruzamentos entre a linguagem do circo e a linguagem do teatro físico, né? Em especial na produção artística e na realização de espetáculos. Se trata de um projeto de pesquisa e extensão, ou de pesquisa extensionista, como eu gosto de chamar, e dessa vez a gente conseguiu consolidar um processo metodológico, além de várias outras inovações que vieram junto, né, um processo metodológico de formação, né, da minha parte de formação de elenco, né, de preparação corporal do elenco. Foi essa a minha principal participação ali nessa produção de Parte. Teve várias coisas ali que eu fui testando também, que ficou bem interessante, colhi bastantes resultados ali, em especial na forma como o elenco se conectou entre si e como isso favoreceu muito ali o processo de criação da peça. O espetáculo Parte, ele pode ser entendido junto com os outros dois últimos espetáculos que a gente fez com o TUT, que foi em 2019, o espetáculo Oco, que teve nova temporada em 2022, depois da pandemia, e em 2022 que a gente produziu também um espetáculo novo, que foi o espetáculo Amparo, que teve apresentações também em 2023, e esse ano então foi o espetáculo Parte. O que tem em comum entre os três espetáculos é que eles trabalham com a linguagem física, a linguagem do movimento. São espetáculos que não têm texto e são espetáculos que foram desenvolvidos numa parceria junto com o professor Bruno Tucunduva, que é professor de Educação Física da Federal, e a gente criou esse interesse em trabalharmos juntos o circo e o teatro, né? Desenvolvendo um processo de treinamento
dos elencos e também criando daí o espetáculo, a cena em conjunto. Então, a origem, né, de parte vem desse processo de pesquisa que a gente tem desenvolvido. A linguagem que a gente utiliza em parte, ela tem mais proximidade até com o espetáculo oco do que com o espetáculo amparo, né, porque trabalha com acrobacias coletivas e trabalha também com a ideia de transcorrer um percurso, né, dentro da história, de personagens que se encontram em um lugar, dentro de um determinado contexto, e por alguns motivos são levados para outro lugar. Então esse processo de travessias, né, é uma coisa que a gente experimentou nos 2 espetáculos. E aí, para trabalhar nesse ano, resolvi trabalhar com um grupo maior, né? E aí a ideia que existia era também de trabalhar com personagens coletivos e não só com personagens individuais. Um personagem que tivesse outras partes de si como parte da personagem. Então essa ideia de personagem coletivo, de que um não era só um, ele era mais do que um, né? Executando. Esse foi um dos inícios, né, do pensamento de trabalhar com mais atores. Outra questão que teve foi que daí nesse processo eu fiquei tentando buscar uma poesia, uma frase, um livro, uma pintura, alguma coisa que ajudasse a dar inspiração para o tema do que seria o espetáculo novo que a gente ia criar. E aí chegou para mim uma frase da música Sonho Meu que me deixou instigado, que é quando diz, Sonho meu, vá buscar quem mora longe. E essa frase, vá buscar quem mora longe, eu fiquei pensando sobre ela, né? E é uma frase bem provocativa, porque vá buscar significa que tem uma personagem que está pedindo para outra personagem para realizar algo, né? Vá buscar. E quando diz quem mora longe, se presume uma terceira personagem que não está aqui. Então existe um aqui e um longe, um lá. E a partir dessa ideia que fui construindo então a narrativa, né? Fazendo perguntas. Quem pede para quem fazer alguma coisa que é buscar? Por que aquele alguém está longe? Né? E o que significa para essa pessoa que ganha essa tarefa de buscar? Como que vai daqui para lá? Né? O que acontece quando chega lá? Então, a partir dessas perguntas é que o roteiro foi sendo estabelecido, nessa ideia de personagens que são coletivos, são múltiplos, nessa ideia de um teatro sem texto e dentro dessa ideia de uma relação de espaço com uma relação que se estabelece entre as personagens. Inclusive, o título Parte vem um pouco dessa mesma frase. Então, a ideia de parte, que também tem esse sentido, né, do verbo parte, vai, né, vá. Então a palavra vem tanto dessa coisa das personagens, que são várias partes, quanto do verbo, né, de partir, quanto da própria ideia de um núcleo que se estabelece e que ele se parte, né, que ele se fragmenta e que tenta se reconstituir ao longo da narrativa. E olhando para o mundo hoje, em 2024, a gente não tem como deixar de perceber como as guerras nos circundam. Os movimentos de refugiados e as pessoas que se perdem sofrendo violências e abusos de todo tipo, né? Meu nome é Monique Raul, eu tenho 38 anos, fiz a graduação em Engenharia Civil aqui na UTFPR. Eu iniciei o curso em 2004 e lá por 2005 eu fiquei sabendo que tinha um grupo de teatro aqui. Fui assistir o espetáculo que eles estavam apresentando, que era o Dentro do Dentro, mas eu não participei, só fui assistir, assim, me encantei. Eu falei, nossa, que incrível, eu quero estar no palco, eu quero fazer isso. E aí eu já entrei pro grupo, acho que em 2006, e aí eu já apresentei o primeiro espetáculo, que foi o Bodas de Sangue.
Meu nome é Yara Gonzalez Mello, sou de São Paulo, tenho um filho de 21 anos, sou artista circense desde os meus 21 anos, exatamente a idade do meu filho. Instrutora circense, palhaça, cozinheira. E comecei também aqui a me envolver mais com arte, com circo, dando mais aula, dei aula na FAS, projeto social, onde eram crianças com vulnerabilidade de risco, né, era um contraturno. Então eu dou aula já faz uns 17 anos que eu dou aula de circo e eu aprendo muito, sempre me especializando. Conheci a Monique, que também faz circo, né? E ela me falou que ela também tinha feito oco, eu não sabia, daí eu falei, nossa, eu queria muito fazer. E quando abriu esse edital, né, para poder fazer a peça que o Isma estava querendo esse ano, ela me mandou o link, eu me inscrevi e vim participar da audição. Como eu já tinha participado do Oco 1, Oco 2, o Ismael me chamou para ser da banca e hoje em dia também eu continuo fazendo circo, então dou aula também, já tenho um pouco mais de bagagem assim, nessa área. Foram muitos testes, assim, muita gente que apareceu para fazer a seleção. Mas eu gostava de todo mundo, assim, meu Deus, incrível. De ver o que a pessoa trouxe, assim, que ela preparou, né? Que ela se esforçou para levar um negócio, que estava nervosa ali para fazer, para estar ali no palco, né? A gente fez os testes foram feitos no palco do teatro. E eu vim de palhaça, de Páprica, que é a minha palhaça. E pensei em fazer meus números lá que eu tenho. Só que quando eu cheguei, eu fiz o meu número de palhaça e tudo mais, mas eles falaram assim, agora sem o nariz. Aí depois ele falou, sem a palhaça, só você. O que você faria? Eu fui bem sincera com o que eu queria, com o que eu fazia e tudo mais. O Ismael até falou, você tem certeza que você quer participar? Porque você trabalha com isso, é seu ganha-pão, e se surgir algum trabalho que você vai ser remunerado? Eu falei, não, quero ficar aqui, porque pra mim, eu nunca participei de um espetáculo grande como foi, né, o Parte. E daí falaram que eu tinha passado, eu fiquei muito feliz. E daí esperei ser chamada, né, para fazer o processo. Na seleção do elenco que eu observei mais era a disponibilidade de corpo de quem se candidatou, né? Então, se tinha uma disposição mesmo, né? Como que a pessoa se expressava, quais eram os elementos, né? Na minha análise da educação física, quais são os elementos motores ou os padrões motores que a pessoa tinha, para ver onde que a gente conseguiria navegar, né? Mas como se trata de um processo também formativo, dava para ver ali algumas pessoas com potencial, apesar de não ter um aprendizado consolidado corporalmente ali, mas que tinha algum potencial. Teve muitas coisas assim que eu não sabia fazer cambalhota direito, malha uma estrelinha, olha lá. Meu nome é Grazi Montserrat, tenho 27 anos, sou artista, tatuadora, aspirante a atriz também, faço uma pecinha aqui e ali. E esse ano eu vim fazer parte. Então teve toda uma preparação corporal bem forte, bem assim, intensa, muito intensa, por isso uma academia, mas eu gosto bastante. E eu fiquei muito feliz assim, de ver a minha capacidade de fazer esses levantamentos, meu Deus, a gente não sabe da força que tem. Então tem a cena que eu levanto a Monique aqui no ombro, eu fico, cara, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso. A gente passou os primeiros 3 meses um processo de treinamento, né, coordenado por mim e pelo Bruno, onde a gente trabalhou os fundamentos técnicos, trabalhamos a linguagem que a gente queria usar dentro do espetáculo e também uma preparação corporal, de condicionamento, de equilíbrio. E os primeiros 3 meses foi então um processo também de criar uma integração e desenvolvimento de algumas habilidades do grupo, né? A confiança, a interdependência, a predisposição ao coletivo, o cuidado e o autocuidado dentro desse processo de criação. Para esse processo de preparação corporal,
o lugar que eu fui inovar, inventar, criar novos caminhos ali e testar coisas é numa camada energética, digamos assim. Então, numa percepção de si mais sutil, uma percepção do corpo sutil, da energia e de como que isso daí se conectava entre as pessoas e se era possível criar uma vibração coletiva ali que fosse conduzindo o indivíduo em sua jornada pessoal, ao mesmo tempo que fosse sendo contaminado e influenciando o resto do grupo. E de fato, assim, o resultado que eu colhi nesse sentido, pelas minhas avaliações ali, até mesmo pelos depoimentos dos outros integrantes aqui da equipe e do elenco, ele foi bem impactante e, em especial, acho que é o que traz um adereço ainda mais marcante, é que o público também sentiu bastante disso. É algo que não está no corpo, não está marcado somente no corpo, na performance, na técnica, no movimento, mas está muito relacionado a como que o corpo responde à presença. E como a presença indica uma vibração energética, uma vibração que vai emanando e influenciando as pessoas que estão ao seu redor. E daí no público, né, deu para ver bastante que a galera se identificou muito, né, e foi muito na vibe do espetáculo. Eu sou a Masi Moreto, eu tenho 24 anos. Eu sou estudante de design aqui da UTFPR, eu estou no meu último semestre. Trabalho como artista plástica, trabalho com performances, gravuras, pinturas, esculturas, assemblagens, design de exposições, design da moda, fotografia, audiovisual. Eu sou uma pessoa que gosta de experimentar em várias técnicas e mídias diferentes. E a minha trajetória no Twitch começou com o espetáculo Amparo. Entrei no elenco de parte também como uma maneira de ser uma grande despedida assim, da UTFPR, que é uma universidade que proporciona muita coisa. O Isma já tinha mentalizado assim, o roteiro geral do que ele queria para a peça. Daí o início era realmente essa preparação corporal, da gente ganhar força, da gente ganhar confiança em grupo, da gente ganhar intimidade entre uns com os outros, assim, para que ao longo do processo depois esses vínculos já estivessem formados e fosse mais fácil de ter essa afinidade de grupo e ser mais fácil para criar cenas em grupo sem você ter inseguranças e se sentir meio perdido, meio, sei lá, não quero encostar no seu corpo, não sei se eu posso encostar no seu corpo. Essa relação com a acrobacia vai exigindo um nível de comunicação e de inter-relação, de muita confiança de um com o outro. Na medida que você sobe em cima de alguém, você tem que confiar que aquela pessoa vai te dar suporte. Na medida em que você ergue alguém em cima de você, você tem que estar confiante que a pessoa não vai se desesperar e vai desmontar em cima da sua cabeça. Então existe um processo que vai se desenvolvendo com esse tipo de trabalho físico que a gente fez, que é uma camada, né, que passa por essa coisa do cuidado, né? Como é que a gente cuida de si, como é que a gente cuida do outro, como é que a gente gera confiança, como é que a gente gera empatia e vai construindo um nível de comprometimento mesmo das pessoas umas com as outras. E de alguma maneira eu acredito que isso passa também para o espetáculo, na medida que a história vai indo, né? Porque como o elenco disponibiliza seu corpo para o risco, né? Se coloca como suporte de outra pessoa para ser pisado, para ser carregado, existe um nível de confiança e de vulnerabilidade, né? E de se sentir acolhido, de se sentir protegido. E nesse ponto, então, a gente tem um outro elemento que é o desafio. Então, não se trata só de você estar disposto a se conectar com as pessoas. A questão é, se eu não me conectar com as pessoas, eu corro o risco de cair de cara no chão. O risco que eu estou me expondo aqui, ele pode gerar uma lesão grave. Então, nesse lugar das acrobacias, da linguagem do risco que faz parte do circo, isso daí é uma coisa muito, muito presente nesse sentido de... Tem até um autor, né, que eu gosto da citação dele, né, que o artista circense ele conjura a morte para interagir com ela e a partir das suas próprias habilidades escapar dessas consequências mais graves. Então o que eu fiz bastante assim no começo do processo foi muitos exercícios de caminhar e olhar nos olhos.
olhar nos olhos e invadir esse olhar ou acolher esse outro olhar para dentro de si, porque tomando como premissa ali que esse encontro do olhar é um portal para a alma da pessoa, então ele invade um lugar mais profundo. E se eu estou sendo invadido, né, e acho que a palavra nem é tanto essa, talvez essa fosse a palavra num primeiro contato, porque a pessoa se sente ali desconfortável, ela passou a ser um lugar de acolhimento e de carinho. Né? Então eu te convido para dentro de mim, me abro para você me invadir com o seu olhar, ao mesmo tempo que eu me entrego para você na profundeza do seu olhar também. Então um dos elementos, né, tem 2 elementos em especiais que eu trago do Tantra, que é o olhar e a respiração. E, né, o terceiro elemento seria essa combinação entre o ativo e o passivo, né, principalmente, ou entre a consciência e a energia ali, na figura da forma como cada pessoa participava dos exercícios. Dentro do trabalho corporal que eu vim propondo, né, a partir do Lecoq, tem uma coisa muito ligada à limpeza do movimento, ao movimento sintético e à construção de um movimento poético. E isso parte de um processo de consciência do movimento e das possibilidades que a gente tem de trabalhar, como, por exemplo, com o corpo, mas como, por exemplo, com o espaço, né? Como que a gente usa o espaço a favor de uma construção, como que a gente dimensiona esse espaço, como a gente dilata ele, comprime ele, como que o corpo age, por exemplo, nessa relação, né, com o chão, com a gravidade, como que esse corpo trabalha nessa luta contra a gravidade. E aí, pensando muito nessa composição, nessas relações, né? Muitas cenas do espetáculo são criadas pensando num conjunto de esculturas, de estátuas, né? Então são pensadas plasticamente, né, dentro da composição. Algumas vezes a gente pensa um pouco como uma fotografia ou como uma pintura, porque a gente vai compondo, né, um universo de imagens. Então, né, tem as transições entre essas imagens, como é que a gente conduz de um estado para outro, né? Achei sensacional a ideia que o Isma, ele ao mesmo tempo que ele faz a direção, ele dá um pouco de liberdade para que a gente monte as cenas. Então ele dava o direcionamento, como ele queria, como fazia assim, alguns movimentos muito específicos, mas ao mesmo tempo projeção de palco, aonde a gente se posicionava. Então ali me impressionou o quanto o Isma deu a liberdade para a gente criar junto à peça com ele. Ele fez todo o roteiro, toda uma história e deixou a gente assim, um pouquinho mais à vontade e livre para descobrir a história junto com ele. Tanto que ele até contou a peça pra gente depois de uns 3 meses só de preparação corporal, né? A gente não sabia, foi uma surpresa para todo mundo. Então a gente confiou plenamente no trabalho dele, no que ia acontecer. Aí ali na peça a gente vai trabalhando lá muitos meses assim para fazer essas cenas. Por isso que aos olhos das outras pessoas elas pensam que foi fácil, né? Todo um trabalho técnico ali para que dê tudo certo. O roteiro, ele também é pensado um pouco nessa curva de emoções que a gente vai explorando, né?
de um processo de identificação do público com as personagens, que a gente acentua muito isso na respiração, né? Porque tem muita respiração dentro desse espetáculo, os personagens respiram muito, isso vai criando um processo de identificação do público com essas personagens, né? Então vamos partindo de um prazer e um deleite do movimento, até um movimento que se torna tenso, pesado, uma coisa que traz um corpo tensionado, até um corpo que entra num estado de prazer, de paz, de uma alegria, né? Então, o roteiro vai pensando por criar um passeio que não é só emocional, mas é um passeio físico mesmo, de como o corpo do espectador vai tensionando, vai relaxando, vai sentindo prazer, né? E isso vai construindo esse vínculo, vai construindo essa narrativa. Por isso que a gente se refere um pouco como uma experiência, né? Uma sucessão de experiências, né? Não é só uma história para ser apreendida, mas é uma história que conduz o corpo do espectador por diferentes relações, né, consigo mesmo nesse processo, quando ele se projeta em relação aos personagens, né? Quando a gente abriu o edital lá atrás para atores, a gente abriu também para músicos que quisessem trabalhar com trilha sonora, e apareceu a Mônica, né? A Mônica fez uma caminhada junto com o grupo, participando até dos 3 meses de treinamento inicial, quando a gente nem tinha ideia sobre a peça. Então ela fazia as aulas junto com o pessoal, as acrobacias, e saiu muito bem. E depois, mais no andar da criação da peça, se juntou também o Vitor, né? Então os dois são músicos jovens, né? Por serem jovens, são relativamente iniciantes, assim, e fizeram um trabalho que teve uma repercussão muito boa, né, que trouxe uma qualidade para o trabalho físico, né, do trabalho do espetáculo muito bacana. Foi lindo ver o pessoal, como tudo conversou. A princípio, eu fazia até parte dos ensaios, assim, mas antes de ter o roteiro. Era mais condicionamento físico. Eu era parte, eu era parte da galera. E eu consegui, isso foi muito bom para eu conseguir ter noção do como traduzir isso para as músicas. E foi lindo, cara, foi lindo ver como as músicas se encaixando, assim, o pessoal fazendo, tudo se movendo junto, uma coisa só. Para mim
fui muito feliz assim com toda a experiência, a troca com a equipe, com o elenco que não me conhecia e teve que confiar também em mim que eu ia conseguir fazer isso, ter conhecido também a Mônica, e a Mônica também foi ótima nesse processo, a gente super trocou ideia e ela também me dava sugestões, e eu também me inspirava muito na base que ela já tinha produzido para as faixas acústicas, para entender como seria a antítese dessa trilha, né? Porque como a parte da Mônica, pelo menos ali nas cenas, geralmente elas têm uma conotação um pouquinho mais onírica, uma coisa mais bonita, e eu queria destoar completamente, eu queria pegar e fazer o contraste completo disso. Então, nas minhas faixas, as faixas são mais densas, elas são mais terrestres. O Isma, inclusive, me dirigia falando: pensa no intestino, assim, na hora das suas faixas, assim, aquela coisa digestiva, é uma coisa, tipo, terrena, então os seres que estão no chão, eles não estão só se rastejando, eles estão, tipo, sofrendo naquele chão, fazendo parte daquele chão. A gente trabalhou esse ano na parceria com um projeto de extensão chamado Muvuca, que é um projeto composto por estudantes de design, principalmente, aqui da universidade. E eles tinham um pessoal que estava interessado em trabalhar com moda, com roupa, e eu propus para eles se eles não estavam a fim de desenvolver o figurino. Isso acabou formando um grupo de 6 estudantes, 5 de design e 1 de teatro da PUC. E aí foi um percurso também que envolveu, em parte, uma formação para eles, porque eles tinham também experiências muito variadas com a questão de moda, de costura, né? E esse trabalho a gente pôde conseguir um recurso da universidade, contratar uma empresa que pôde executar os projetos que eles tinham desenhado e idealizado. Então, parte da produção foi feita por eles e parte pela Colorirá Produções, né? O que gerou aí uma parceria muito, muito legal, porque o tempo de produção dos figurinos, por fim, acabou se tornando muito curto por conta do longo processo de contratação dessa empresa, que acabou demorando pelo sistema, enfim, que o sistema público envolve. E esse processo então envolveu um grupo de pelo menos 10 pessoas na produção dos figurinos, né? Para ter um processo de fabricação bem coerente, né, que as coisas não deem errado, e sabendo que o Ismael ia chamar, né, uma equipe de produção mais para frente, por causa de todo o processo burocrático, eu pensei, não, isso tem que ser bem consistente, a gente tem que, né, ter uma boa comunicação da ideia para a produção, para a fabricação, né? Porque até então a gente até achou que ia fazer muito da fabricação. E aí com essa ajuda, né, por mais que em cima da hora, a gente ficou bem feliz porque dava acesso para materiais que a gente não tinha, né? A gente teve reunião lá no ateliê da Colorirá Produções e eles foram muito legais com a gente, eles tiveram muito respeito pelas nossas ideias e eles foram muito pé no chão. Eles falaram, esse é o nosso orçamento, é isso que a gente tem que fazer. São quantos figurinos? Tá, são 13 atores, mas quantos figurinos são? Quase 30. Então eles falaram, olha, a gente tem esse orçamento para cada valor, isso aqui vocês vão ter que dar um jeito, isso aqui a gente dá um jeito. E virou um processo muito colaborativo. Bacana ver que daí a gente também não ficou só na conceitualização desse figurino, não só no desenho, mas também a gente trabalhou em certas coisas de costurar, de arrumar, principalmente as máscaras, né, dos seres que a gente chama. A gente fabricou daí essas máscaras, os detalhes assim, né, finos. E aí foi bacana porque o nosso acompanhamento dos ensaios continuou muito forte, muito presente. E aí quando vieram, né, as primeiras peças, os primeiros testes, né, com os atores, a gente ficou bem atento de, tipo, a gente tá atrapalhando o processo de vocês, né? A gente tá agregando também, né? Que é uma coisa importante. Quando as coisas foram começando a tomar a primeira forma, a gente pôde descartar elas. Tipo assim, a primeira versão do figurino da Monique tinha um top de renda mais bonito, só que a Tiffany, uma das outras atrizes, virou pra gente e falou, gente, insustentável eu ficar me esfregando nesse tecido muito áspero.
Tipo, eu não sei como tá sendo pra Monique que tá usando, mas pra mim que preciso me esfregar nela, completamente infiável. Alguma coisa tem que ser feita. E daí, ao invés de usar uma blusa de renda muito rebuscada, a gente comprou renda de sutiã, que é um tecido muito mais macio, uma renda muito mais suave, menos dimensional e com menos textura, mas que funcionava melhor para os atores por questão de elasticidade, de atrito e fricção, de resistência, porque era um tecido elástico. Os atores ajudaram muito na escolha dos materiais. Muitas das coisas eles trouxeram de casa, muitas das coisas eles emprestaram para a gente copiar a modelagem. Se a gente não tivesse encontrado com eles 2 vezes por semana, toda semana, não teria dado certo, não teria ficado nada a ver com eles. Foi muito legal ver eles se divertindo durante o processo também. E o oposto também. Teve figurino que a gente botou, deu pro produtor botar na primeira vez, e eles ficaram tipo, nossa, chato, né? Tipo, sem gracinha, assim. Daí a gente teve que criar zonas de interesse nesses figurinos. Então foi tipo assim, uma luta pra deixar eles mais simples e não atrapalhar o movimento. Depois a gente teve que redescobrir como que a gente ia deixar eles interessantes de novo. E os atores tiveram muitas ideias, assim. Tipo, alguns figurinos tinham tiras de tecido muito longa. Os próprios atores descobriram as amarrações que eles iam fazer e tal. Foi bem conjunto, assim, bem retroalimentativo. Foi muito legal. Muito vivo. Projetar muito vivo, assim. Na parte de iluminação, então a gente teve o Wagner Correia, que já participou do espetáculo Oco e Amparo, Criando a Luz, então a gente teve uma afinidade criativa muito boa, e ele trouxe também a Semi, né, que trabalhou mais diretamente com a gente, também na operação e na criação conjunta com o Wagner. Então isso traz uma qualidade muito legal, muito boa para o espetáculo. Por ser um espetáculo muito narrativo, mas sem a voz, né, sem a fala, sem a parte textual, a gente sabia que a luz era um elemento muito fundamental para desenvolver esses cenários, né? Porque é uma peça que passa por percursos. Como a gente está com o teatro não com condições ideais, a gente trabalhou essas questões de chão, uma luz que traz muita expressividade. Então, assim, quando a gente consegue dar destaque para a dor da mãe, por exemplo, a gente vai fazer uma luz que vai criar uma sombra gigantesca para essa dor, para esse gesto, para esse movimento que a atriz está trazendo para demonstrar o sofrimento da mãe. A gente aproveitou a estrutura arquitetônica das coxias, que tem grades, porque tem mezanino dos 2 lados, para colocar alguns refletores lá. Porque a gente estava sem a luz que vem de trás, né, que a gente chama luz de contra no teatro. Essa luz de contra ela é muito importante porque ela dá volume. E aí quando a gente tem a luz de lateral, a gente tem esse preenchimento dos lados. E aí a graça também é muitas vezes trabalhar cores diferentes. A gente colocou a Giovana, que é uma das pessoas que fez o figurino e que se interessava também em estar trabalhando e pesquisando a iluminação, para estar com a gente na equipe de iluminação fazendo um canhão, né? Que é um refletor que ela vai manipular durante a passagem dos personagens, para que a gente não perca eles em cena, né? Então, para que tenha destaque em algum personagem específico, a gente conseguiu dessas 3 maneiras, né? Chão, laterais e canhão, criar vários níveis de iluminação. Uma coisa bem bacana que a gente conseguiu para o trabalho desse ano foi ter 2 bolsas, são 2 bolsas diferentes de extensão. Né? Uma delas ficou com o Moisés, que acompanhou o nosso trabalho desde o ano passado e avançou até a temporada do espetáculo. E aí o Moisés ficou um assistente de tudo, assim, né? Um assistente para essa parte da estrutura, da cenografia, ajudando a organizar os materiais, os ensaios, um pouco faz tudo, assim, na parte de contra-regras, desses elementos, né? Ajudando a dar um suporte para diversas áreas, assim, no espetáculo. E a Nicole ocupou uma outra bolsa, que também ela daí entrou dando um suporte na parte de produção gráfica, dos programas, dos cartazes, ajudando nas publicações de comunicação
pelo Instagram, e também teve essa função importante que era de operar a trilha sonora durante o espetáculo, né? Que a gente precisava de uma pessoa que tivesse bastante sintonizada com o andamento do espetáculo para fazer essas transições e ajudar a dar o ritmo para o espetáculo. A gente estreou o espetáculo, eu acho que muito bem, assim. Todas as cenas estavam trabalhadas, todo mundo estava bastante seguro. Eu acho que a gente chegou bem preparado, assim, para a estreia. Mas tem um processo de amadurecimento mesmo que vem com a sequência, né? Foram 8 apresentações e aí tem um processo de entendendo, compreendendo. E o feedback do público também é importante para isso, porque na medida que a gente vai ouvindo o que o público vai falando sobre o espetáculo, a gente vai entendendo como é que a gente está estabelecendo essas relações, né? E isso vai trazendo uma sensação de segurança maior também, além de segurança, né, de estar na cena mesmo, inteiro, né, compenetrado naquilo. Mas eu acho que a gente chegou com um resultado muito bom, assim, em vários sentidos, assim. Fico muito orgulhoso desse trabalho. Eu acho que teve, né, desses diferentes agentes criativos, um comprometimento muito bom, assim, sabe? Pegamos junto mesmo, a gente chegou junto para a estreia, foi uma temporada muito bonita, né? Não tivemos nenhum espetáculo que a gente pode, nenhuma apresentação que a gente vai dizer, hoje foi mais ou menos. Não, todas elas foram muito potentes, assim. A última eu acho que foi o máximo, assim. Acho que foi quando os atores estavam mais entregues, a gente teve um público enorme, né? A gente teve mais de 1.000 pessoas, que foi a nossa plateia nessas 8 apresentações, e o último dia a gente tinha mais de 250 pessoas, então era um público intenso, era aquela despedida do espetáculo, né? Então acho que foi uma carga de elementos assim, de culminância, né? Mas foi um processo muito bonito, assim, um resultado acho que muito, muito gratificante para todo mundo que trabalhou. E para o público, espero que também. Eu acho que foi mais especial ali realmente foi a estreia, né? Eu vi a potência do que a gente tinha criado, porque até então estava incompleto, né? Estava incompleto no sentido que faltava o espectador. E quando teve essa interação com o espectador, teve toda aquela energia assim acontecendo, eu falei, cara, que potente o negócio. Ficou muito forte, muito forte. Foi lindo de ver assim, o tanto que a respiração, que é um dos elementos que o Ismael sempre pegou muito forte, né, e manter a respiração dilatada e muito presente em tudo que você fazia em palco, como que isso daí realmente te leva, né? Leva o espectador ali a entrar no mesmo ritmo. Daí quando fala de ritmo, o Vitor, por exemplo, também relatou, né, na trilha sonora, na criação da trilha sonora, que dava para identificar que o ritmo estava presente a partir da respiração. E daí a composição da música a partir da respiração do elenco. Daí então, vira uma coisa super integrada de todos os lados. Sabe? Acho que isso que foi lindo de ver assim, nos espetáculos que eu assisti. O penúltimo e último dia de apresentação foram os mais tops, assim. Que a gente falou assim, nossa, o corpo assimilou, né? A gente tá homogêneo, a gente virou um só. E foi tanto que no último dia bateram palma em 2 cenas, coisa que não tinha acontecido em nenhuma das apresentações. Em 2 cenas bateram palma, que foi na cena do beijo. Na cena que a gente tira, né, a pessoa que está na perna de pau lá de cena, que era uma parte de abuso, né, de manipulação, e a galera falou, bateu palma porque falou, que bom que acabou com esse abuso, que bom que acabou com essa violência, né, e a gente conseguiu passar o que era o espetáculo, assim, né, dessa coisa humana.
Eu vi muita gente achar tudo muito lindo na plateia. Eu vi muita gente chorar na plateia. Teve um dia que o pessoal bateu palma durante a peça. Tipo, foi fazer coisas não porque elas eram úteis, mas para propiciar a conexão humana genuína. E ver que todo mundo ficou muito feliz em participar disso. Todo mundo, tipo, todo dia veio alguém que eu conhecia na plateia e toda vez eu perguntei e as pessoas saíam malucas, assim, tipo... Porque não é uma história que a gente tá acostumado a ver. São coisas que a gente perdeu o tato. A gente perdeu o tato de acostumar com a ideia de que tem guerras acontecendo no mundo. De que tem crianças sendo abusadas por aí no mundo. Tipo, são coisas que a gente tem que olhar no olho, a gente tem que debater pra continuar, tipo, pra propiciar a mudança. Tipo, criar um mundo mais justo existe luta e debate. E a gente tá aqui na luta e no debate. A gente tá criando histórias, a gente tá falando da importância de se conectar uns com os outros. De se encostar, de fazer atrito, de, tipo, gostar ou não gostar tanto assim de alguma coisa. Foi muito bonito essa construção que a gente fez, porque assim como a peça foi nascendo, do primeiro dia que rolou as audições até o último dia da última sessão da peça, a gente conseguiu perceber o crescimento da peça e o crescimento do grupo também, tanto individualmente quanto coletivamente. Que as pessoas foram se descobrindo entre si individualmente de maneiras muito bonitas, assim. E foi muito bonito ver esse filho ser parido por todo mundo, assim. Eu tenho muito orgulho do que, tipo, eu vi que todo mundo aprendeu e a gente fez possível de um jeito que a gente pode falar amador, mas ao mesmo tempo muito profissional, com uma possibilidade de agregar. Então foi muito legal. Eu acredito que é uma espécie de um subtexto que atravessa o espetáculo, né? Que não é tão consciente, mas que é sensível, né? Uma relação de delicadeza mesmo que acaba se estabelecendo, né? De amorosidade, né? Eu acho que uma das coisas que a gente viu assim, né, que com esse grupo a gente teve um nível muito grande assim de amorosidade, de generosidade entre as pessoas, né? Que acho que é resultado desse processo inicial de preparação, do processo de trabalho de criação, do tipo de linguagem que a gente usou, da maneira como as pessoas foram se acolhendo, né? Fazer parte de algo tão grandioso, envolvendo tantos artistas, que cada um contribuiu da sua própria forma, me fez lembrar que o meio é muito importante, mas o princípio e o fim também são. Tipo, principiar da ideia de criar algo muito massa, com todo mundo junto, para contar uma história maneira, que vai tocar o coração das pessoas. E o fim, de ver toda essa caminhada dando certo, a partir desse princípio, me, tipo, dá vontade que não seja o fim, dá vontade de continuar o ciclo, de continuar criando coisas em coletivo, individualmente. Eu acho que coletivo tem muito mais potência. Agora eu acho que criar em coletivo tem muito mais potência. De repente, desenhar sozinho parece meio vago. Tipo, poder criar para outras pessoas intervirem, para outras pessoas mastigarem, inspirem de outra forma, foi muito maneiro, me dá muita vontade de continuar. Para mim foi uma experiência muito incrível. Né? Nunca passei nada igual que eu passei aqui, né, na UTFPR. Por ser um espaço público é muito significativo, porque a gente vê que o governo investe pouquíssimo, tá tudo quase sucateado, e eu fico triste com isso, porque o público tem muita potência, porque a gente se voluntaria, a gente se ajuda, porque a gente sabe o quanto é difícil chegar a fazer uma faculdade. Eu mesmo não tenho faculdade nenhuma, sabe? Mas estou dentro de uma faculdade, isso para mim já é uma realização. Por mais que eu não tenha uma faculdade, não consegui fazer faculdade por falta de oportunidade, por ter que trabalhar, por ter vindo de uma família humilde. Para mim, estar aqui é muito significativo por esse contexto do público,
do que o público. Quem está pagando esse público somos nós, sou eu, é você, é a faculdade, é cada um que paga os seus impostos e querem qualidade, tanto no ensino quanto na arte. E a arte, para mim, é uma coisa que não tem preço.